Fala galera, tudo bem? Na última aula, a gente cobriu aqui tudo relativo à formatação básica, beleza? E nessa aula daqui a gente vai falar sobre sequências automáticas. O que são sequências automáticas? Eu já comentei anteriormente no curso que o Excel ele foi feito de uma forma que ele evita trabalho repetitivo. O que isso quer dizer? Digamos que você já escreveu uma fórmula e você quer que esse padrão dessa fórmula se repita para todas as células que estão embaixo de uma tabela enorme. Se você tivesse que repetir a escrita dessa fórmula, você seria meio improdutivo, concorda? Você ia ter que fazer isso várias vezes, a mesma coisa. O Excel ele foi feito de uma forma que ele evita isso. Então, aqui a gente tem alguns exercícios que vão mostrar para você como que você pode aproveitar esse recurso do Excel. Vou fazer aqui o exercício 1 junto com vocês para que você entenda melhor como isso funciona. Então, aqui eu tenho uma grande tabela. Vou dar um Ctrl para baixo para ver quantas linhas essa tabela tem. Ela vai até ali a linha 34. Deu Ctrl para cima para voltar. Lembrando sempre de navegar com a setinha, que isso é importante. E eu tenho vários números aleatórios aqui, tranquilo? Na minha segunda coluna da tabela, eu tenho a função de x, que nesse caso é sempre x vezes 2. Então, eu quero que a minha célula D5 retorne a C5 vezes 2, a minha célula D6 retorne a C6 vezes 2, a C6 é 26, então 26 vezes 2 vai retornar 52, e assim por diante. Eu não preciso vir aqui e escrever igual C6 vezes 2, e na outra escrever igual C7 vezes 2, porque isso vai me tomar muito tempo, entendeu? Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. O Excel entende, se eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, que eu vou estar querendo que ele repita esse padrão. Como que eu consigo fazer isso? Quando eu venho aqui na diagonal direita de baixo da célula, e essa cruzinha fica preta, tá vendo? Eu vou segurar o mouse e vou arrastar até onde eu quero repetir essa fórmula. Por exemplo, arrastei aqui até a célula D13. Tá vendo que na célula D13 ele já reconheceu que eu não estou mais falando da célula C5, eu estou falando da célula C13. Então, ele arrastou essa célula aqui para baixo, que no caso da linha 5 era 5, no caso da linha 6 era 6, linha 7 era 7, porque ele entendeu o padrão que eu queria fazer aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar como fazer isso de um jeito melhor ainda. Nesse caso, você sabe que você quer arrastar a sua fórmula até o final. Então, o que você pode fazer, em vez de arrastar isso daqui até lá, que vai te tomar um tempinho, por exemplo, essa tabela poderia tranquilamente ter 1000 linhas, você vai simplesmente clicar 2 vezes aqui nessa cruzinha preta. Quando eu fiz isso, ele entendeu que eu quero repetir o meu padrão até a última célula preenchida. Ele olhou o padrão do lado, viu a última célula preenchida e foi inteligente bastante para preencher até lá. Tranquilo? Então, essa funcionalidade é muito útil e eu vou mostrar alguns jeitos que você pode usá-la melhor. Peço para você tentar fazer aí no seu computador, se possível, pausa o vídeo e faz aí no teu Excel e depois volta para a gente vir para o exercício 2. O exercício 2 ele é sobre sequências. Então, o Excel, além de conseguir entender sequências numéricas, ele consegue, além de replicar as suas fórmulas para baixo, né, ele também consegue entender sequências. Por exemplo, aqui nesse lugar dos meses, se eu selecionar aqui a minha sequência de janeiro, fevereiro e março e puxar para baixo, ele vai entender que eu estou falando dos outros meses, olha que legal. E se eu continuar para baixo, ele vai começar tudo de novo e até o final. O Excel é inteligente nesse ponto. Isso é bem maneiro. Da mesma forma, ele consegue fazer sequências numéricas. Então, posso vir aqui e arrastar para baixo. Ou também eu posso clicar 2 vezes e ele vai até o final lá. Tranquilo? Tenta fazer aí. Se possível, pausa o vídeo para fazer. Terminando isso, vamos para o exercício 3. Nesse caso, o que está sendo mostrado aqui é que você consegue fazer também o arraste, né, o sequenciamento automático,
de fórmulas que você criou inteiramente. Então, nesse exercício você tem 5.000 linhas. O pedido aqui é para você fazer uma fórmula que some a célula I5 com a J5 e depois você arrasta para baixo de uma forma que ele vai somar aqui, a I6 com a J6, I7 com a J7, I8 com a J8. Você pode tentar fazer isso aí, lembrando que toda fórmula começa com igual. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Assim que você terminar, você vem aqui que eu vou fazer o gabarito. O gabarito dessa questão ele é da seguinte forma: igual célula I5. Eu estou selecionando ela, mas você poderia tranquilamente digitar, né? Vou digitar agora, J5. Ele já reconhece que eu estou falando dessa célula. E eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou dar um Ctrl para baixo para ver se ele foi até o final. Ele foi aqui, funcionando perfeitamente. Minhas últimas células I5004 e I5005 tem valor de 5.000. A soma delas duas, 10.000. Perfeito. Agora, vamos entrar num tópico um pouquinho mais avançado, que é o travamento de células, de fórmulas dentro de células. Então, nesse caso daqui, você quer multiplicar todos os números da sequência x, que vai até a x34, até a O34, desculpa, por esse mesmo valor que é 5. Se você simplesmente selecionar a célula O5 vezes a célula Q5, vai ter o resultado aqui. Mas quando você arrastar para baixo, ele vai naturalmente fazer o mesmo comportamento que ele estava fazendo antes. Descer as duas células, então vai virar A6 vezes Q6, A7 vezes Q7, A8 vezes Q8 e assim por diante, até O34 vezes Q34. Só que o Q6, o Q7, o Q8, o Q9, eles estão vazios. O Excel reconhece, né, quando você coloca um valor vazio dentro de uma conta matemática, que esse valor equivale a zero. Como resolver esse problema? Você tem um recurso que é o travamento das células. Como executar o travamento das células? Através do cifrão. Se eu apertar F4 aqui, em alguns computadores vai ser Fn, segurar Fn e apertar F4. Tá? Enquanto eu estou selecionando o Q5 na minha fórmula, ele vai colocar um cifrão antes da letra, o que trava a coluna, e um cifrão antes do número, o que trava a linha. Eu vou fazer aqui, arrastar para baixo para vocês verem que funcionou, e vou explicar melhor. Beleza? Quando eu coloco o cifrão antes de uma letra na fórmula, eu estou travando a minha coluna. O que isso quer dizer? Eu posso arrastar a minha fórmula para o lado o quanto for, que eu vou manter a minha referência à mesma coluna. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tem valor 10 aqui na minha célula W36, ok? E eu vou fazer uma fórmula igual W36. Se eu arrastar para baixo, ele vai retornar zero, porque ele vai virar igual W37. Se eu arrastar para o lado, ele vai me retornar zero, porque ele vai me dar a x36. Ele vai para o lado aqui, entendeu? Agora, fazer a mesma coisa, travando a letra. Igual W36. Quando eu der F4 uma vez, ele trava os dois. Quando eu der F4 de novo, ele trava só a linha, só o número. Quando eu der F4 de novo, ele trava só a coluna, só a letra. Trava só a letra aqui. Quando eu for para baixo, ele retornou zero de novo. Por quê? Eu não travei a minha linha, o meu número. Então, ele passou a fazer referência a W37.
Então, ele fazia referência a W36. Quando eu arrastei essa fórmula para baixo, ou dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né, mesmo, ele passou a fazer referência a W37. E essa fórmula tem valor vazio. Ela está aqui, né? Agora, quando eu arrastei para o lado, ele manteve a minha referência à coluna W. Ele não mudou para a coluna X, como ele mudava quando eu não travava. Então, como eu travei a coluna, eu posso arrastar para o lado sem mexer a referência da minha célula. Agora, travando o número, fazendo referência a W36 de novo, posso dar um Ctrl+C. Opa, desculpa, deixa eu travar. F4, F4, beleza. Cifrão antes do número, trava a linha. Posso arrastar isso para baixo e ele continua dando o valor correto, porque ele entendeu que não importa quanto eu arrasto isso daqui para baixo, eu quero continuar na linha 36, entendeu? Mas se eu visse para o lado aqui, opa, aqui ele pegou já da Y. Se eu visse para o lado aqui, ele ia dar o valor vazio porque não tem nada na X36. Já que eu não travei a coluna, ele pulou a coluna para o lado. Ficou claro? Qualquer dúvida pode colocar. Isso é um ponto um pouco mais complexo. Mas espero que tenha ficado claro. Se eu travasse os dois, né? Ele ia funcionar de qualquer forma. Porque não importa se eu fosse para o lado, para o outro, para cá, ele entender que eu quero continuar falando da W36 e não mudo, não importa o que eu faça. Qualquer lugar que eu copiar aqui, ele vai continuar na W36. Vou dar um Ctrl+Z aqui nessa bagunça que eu fiz. Beleza. Se ficou complicado, pausa o vídeo, volta um pouquinho, vê de novo, porque esse é um conceito um pouco complexo de absorver de primeiro. Tranquilo? Tendo feito isso, tendo entendido, vou pedir para vocês tentarem fazer esse exercício daqui. Nesse caso, reparem, eu travei tanto a coluna quanto a linha, mas o que eu precisava travar para fazer isso funcionar? Pensa aí. Eu só arrastei essa forma para baixo, concorda? Então eu só precisava travar a linha. Se eu não travasse a coluna, ou seja, se eu não tivesse o cifrão antes da letra, o resultado seria exatamente o mesmo. Vou apagar aqui o que eu fiz até embaixo. Eu selecionei tudo com o Ctrl Shift D e Del, tá? Só para vocês ficarem por dentro do que eu estou fazendo com a navegação. E vou arrastar para baixo. Ó, o resultado foi o mesmo, ele funcionou. Tranquilo? Agora é o exercício mais difícil dessa aba. Tendo compreendido essa informação de que cifrão antes de letra trava coluna, cifrão antes de número trava linha, vou pedir para você tentar completar essa tabuada daqui. Lembrando, isso é um pouco mais complexo, mas vou pedir para você pausar o vídeo e tentar fazer. E na volta eu vou mostrar o gabarito daqui. Se quiser uma forcinha para entender melhor, pode abrir o PDF também, que vem junto com esse módulo. E lá tem uma explicação também do travamento. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Aqui tem PDF. Vou tirar minha cara aqui do meio. Mesmo. Olha, se você travar tanto a coluna quanto a linha, colocar o cifrão antes dos dois, a referência vai sempre se manter a mesma célula. Não importa para onde você for, para onde você copiar a sua fórmula. Se você travar só a letra, só a coluna, você pode arrastar a sua célula, a sua fórmula, para as células do lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e você vai manter a referência à mesma coluna. Mas se você arrastar sua fórmula para baixo, você vai mudar a linha a qual você faz referência. Tranquilo? Da mesma forma, se você travar só o seu número, se você colocar o cifrão antes do número,
você pode arrastar a tua fórmula para baixo ou para cima, e ele vai manter a linha de referência, mas se você for, por exemplo, da coluna A para a coluna B, ele vai mudar a tua coluna, ele vai virar a referência para B1 em vez de A1. Tranquilo? Vou voltar então para planilha. Te pedir para pausar o vídeo, se precisar rever a explicação que eu acabei de fazer e tentar fazer essa tabuada. A ideia é que você faça só uma fórmula aqui na célula U5 que vai funcionar para tudo isso daqui. Então você vai fazer ela uma vez, você vai arrastar aqui para baixo e depois vai arrastar tudo isso daqui até a 15. E a sua fórmula vai funcionar em todas as células. Beleza? Boa sorte. Pedir para quem vai tentar o exercício para pausar e eu vou explicar o gabarito agora. Então, nesse caso, a minha fórmula sem travamento nenhum, né, seria o 4 vezes T5. Não, vou começar pela T. T5 vezes o 4. Só que eu tenho um grande problema aqui, porque se eu arrastar minha fórmula para baixo, ele vai começar a multiplicar coisas que não tem nada a ver com a tabuada. Por exemplo, quando eu chego aqui, ele já está multiplicando 120 por 6. E se eu arrastar minha célula para os lados, vai acontecer a mesma coisa. Então eu tenho que fazer um exercício de travamento aqui, para conseguir fazer minha fórmula funcionar em todos os casos. Vamos analisar fator a fator da minha fórmula. Quanto à célula T5, eu quero que quando eu arraste para o lado, ele mude a coluna a que eu estou fazendo referência, ou seja, quando eu estiver na célula V5, eu quero fazer referência a U5 ou eu quero continuar na T5? Vamos ver. Igual T5. Quando eu estou aqui, tá vendo que ele está fazendo referência a essa célula? E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele mantenha fazendo referência à célula T5. Então, eu tenho que travar a coluna, a letra, dessa forma. Agora, travei aqui, beleza, não importa onde esteja. Ele vai continuar fazendo referência a T5. Quando eu descer, eu quero que ele mantenha a referência na T5 ou quero que ele mude para T6, T7, T8? Concorda que eu quero que ele mude? Porque senão eu vou estar aqui na parte do 15, em vez de estar multiplicando 1 por 15, eu vou continuar multiplicando 1 por 1, entendeu? E não é isso que eu quero. Eu quero que ele mude o número. Então, eu não vou travar a linha desse fator. Eu vou manter o número sem travamento. Então, o primeiro fator eu vou sempre escrever assim. Vezes o 4. Vamos pensar na lógica do 4. Eu quero que quando eu esteja no 15, por exemplo, eu esteja fazendo referência ao 14, desculpa, quando eu esteja no 19, eu quero fazer referência ao 18 ou quero continuar fazendo referência ao 4? Eu quero continuar fazendo referência ao 4. Por quê? Senão, eu vou fugir do meu cabeçalho da tabuada aqui, entendeu? Eu vou estar multiplicando, em vez de por 1 aqui, eu vou estar multiplicando por 14. E não é isso que eu quero. Então, eu vou ter que travar a linha aqui. Então, o que eu fiz? Eu travei a coluna do fator que estava ali em T5. Por quê? Eu quero que ele mude de linha quando eu descer, mas eu não quero que ele mude de coluna quando eu for para o lado. E eu travei a linha do meu fator, o 4. Por quê? Eu quero que ele mude de coluna quando eu for para o lado e não quero que ele mude de linha quando eu for para baixo. Vamos ver se isso funcionou? Tá, a primeira coluna funcionou. E como que eu estou fazendo para fazer essas cópias rápidas? Eu vou dar Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, segurar Shift, selecionar tudo e dar Ctrl V.
Olha que legal, a tabuada está perfeita aqui. Vamos conferir um valor para ver se ela está funcionando? Por exemplo, 154 é 14 vezes 11. Perfeito. 120 é 8 vezes 15. 225, 15 vezes 15. A tabuada está funcionando perfeitamente. Então, uma formulinha que eu escrevi aqui na fórmula 5, ela funcionou para todos esses casos, só por causa do travamento correto. Esse exercício é um pouco complexo, vou pedir para depois de ter visto o gabarito, você tirar a cabeça e tentar fazer no teu Excel, beleza? E eu vou fazer outro vídeo para a aba 4. Até mais. Forte abraço.